Era a madrugada do dia 4 de janeiro de 2017, em Las Vegas, Estados Unidos. Conhecida por seus cassinos, hotéis luxuosos e pela vida noturna intensa, a cidade parecia seguir sua rotina normalmente. Mas longe das luzes da famosa Strip, uma cena perturbadora acabaria dando início a uma investigação de homicídio. Naquela madrugada, um funcionário que trabalhava em um estacionamento no centro de Las Vegas fazia sua ronda habitual quando percebeu algo incomum. No chão, havia um homem caído, imóvel, cercado por uma grande quantidade de sangue. Seu crânio havia sido esmagado. Sem perder tempo, o funcionário acionou o serviço de emergência. Poucos minutos depois, policiais e paramédicos chegaram ao local. Ao examinarem a vítima, constataram que ele já estava morto. A vítima era um morador de rua. Seu corpo estava coberto por lençóis e ele também estava muito bem agasalhado. Afinal, fazia muito frio naquela madrugada. Durante a perícia, os policiais encontraram uma carteira com os documentos da vítima. Seu nome era Daniel Aldap e ele tinha 46 anos. Além dos documentos, havia alguns dólares em seu bolso, o que levou os investigadores a concluir que não se tratava de um caso de roubo. A vítima não apresentava marcas de defesa. A polícia sabia que ele foi atacado enquanto dormia, sem qualquer chance de reagir. Bastaram poucos minutos de investigação para os peritos concluírem que se tratava de um ataque extremamente brutal. Uma grande investigação estava prestes a começar. Um homicídio brutal havia acabado de acontecer e a polícia precisava descobrir quem era o responsável por aquele crime. Como em toda investigação, os agentes iniciaram a busca por testemunhas e imagens de câmeras de segurança que pudessem revelar o que havia acontecido. Mas, para surpresa de todos, não encontraram absolutamente nada. Mesmo sendo 2017, e mesmo no coração de Las Vegas, não existia nenhuma câmera que tivesse registrado aquela área. Era como se o assassino tivesse escolhido de propósito o único lugar onde poderia agir sem deixar qualquer imagem para trás. A autópsia revelou a brutalidade do ataque. Os ossos do crânio da vítima haviam sido completamente esmagados. Para o legista responsável pelo exame, os ferimentos eram compatíveis com golpes desferidos por um objeto extremamente pesado, possivelmente uma marreta. Para solucionar o assassinato de Daniel Aldap, a polícia precisava, antes de tudo, entender quem ele era. Os investigadores descobriram que Daniel era natural da região de Chicago e rapidamente entraram em contato com sua irmã, na esperança de encontrar respostas sobre seu passado. Daniel cresceu nos arredores de Chicago. Era apaixonado por esportes, mas nada se comparava ao amor que tinha pelo heavy metal. Durante muitos anos, levou uma vida comum. Tinha emprego, uma família e um futuro promissor. Mas, com o passar do tempo, tudo começou a mudar. Daniel desenvolveu um grave problema com o álcool. Sempre que bebia, sua personalidade se transformava completamente. Os episódios se tornaram cada vez mais frequentes e ele passou a se envolver em confusões e situações preocupantes. Com o passar do tempo, ele decidiu se afastar de todos. Deixou a casa da mãe e passou a viver sozinho. Sem ter para onde ir, Daniel passou a vagar entre as ruas e abrigos de Chicago. Mas os invernos rigorosos da cidade tornavam a vida quase impossível para quem vivia sem um lar. Foi então que ele decidiu partir para um lugar mais quente. Seu destino foi Las Vegas, cidade cercada pelo deserto e conhecida pelas altas temperaturas durante boa parte do ano. Ao chegar em Las Vegas, Daniel passou a viver em situação de rua. Sobrevivia pedindo dinheiro aos pedestres e dormindo nas calçadas. No passo seguinte da investigação, a polícia montou uma força-tarefa para conversar com pessoas em situação de rua por toda Las Vegas. Era um trabalho gigantesco,
Na época, estimava-se que cerca de 6.000 pessoas viviam nessa condição na cidade, o que tornava a busca por informações um verdadeiro desafio. Ainda assim, os investigadores seguiram em frente. A cada conversa, novas pistas surgiam. Diversos nomes passaram a ser investigados, mas, conforme as evidências eram analisadas, cada um deles acabava sendo descartado. A investigação parecia caminhar em círculos, e até aquele momento, a polícia ainda não tinha encontrado nenhuma pista concreta que a levasse ao autor do crime. 29 dias se passaram, e a polícia ainda não fazia ideia de quem havia cometido o assassinato de Daniel Aldape. A investigação parecia ter chegado a um beco sem saída, mas tudo mudou quando uma ligação colocou os investigadores em alerta. Outro homicídio havia acabado de acontecer. O crime ocorreu praticamente na mesma região e, mais uma vez, a vítima era uma pessoa em situação de rua. A vítima era David Dunn, de 60 anos. Assim que chegaram ao local, os investigadores perceberam algo assustador. A cena do crime era praticamente idêntica à do assassinato de Daniel Aldape. Nada havia sido roubado. Não existiam sinais de luta ou de defesa, indicando que David provavelmente foi atacado enquanto dormia. E o detalhe mais perturbador estava nos ferimentos. Seu crânio havia sido brutalmente esmagado, exatamente da mesma forma que o de Daniel. Para a polícia, não havia mais dúvidas. Os dois crimes estavam ligados. Os investigadores começaram a conversar com pessoas que conheciam David Dunn. Todos descreviam a vítima da mesma forma. David era muito querido entre todos. Costumava frequentar os abrigos da região, era tranquilo e não tinha histórico de desentendimentos e confusões. Em algumas noites, David chegava tarde demais aos abrigos. Como o número de camas era limitado, ele acabava sem lugar para dormir. Nessas ocasiões, não tinha outra opção além de passar a noite nas calçadas de Las Vegas, justamente onde, naquela madrugada, cruzou o caminho do assassino. A cidade de Las Vegas foi tomada pelo medo. Entre as pessoas em situação de rua, o clima era de verdadeiro pânico. Muitos passaram a fazer de tudo para não dormir ao relento durante a madrugada. Alguns chegavam a invadir estabelecimentos comerciais apenas para conseguir abrigo e evitar ficar expostos nas ruas durante a noite. Pessoas extremamente vulneráveis estavam sendo assassinadas enquanto dormiam, e a polícia tinha um grande temor. Era apenas uma questão de tempo até que o criminoso atacasse novamente. Foi então que o capitão da polícia de Las Vegas, Andrew Walsh, teve uma ideia ousada. Se o assassino escolhia vítimas em situação de rua enquanto elas dormiam, por que não criar uma armadilha? Os investigadores então pegaram um manequim, vestiram-no com roupas comuns, colocaram uma touca em sua cabeça e o posicionaram na calçada, bem próximo ao local onde os dois homicídios haviam acontecido. Ao redor da área, foram instaladas câmeras de vigilância capazes de registrar toda a movimentação durante a madrugada. A esperança da polícia era simples. Se o assassino voltasse para fazer uma nova vítima, desta vez ele seria filmado. Além das câmeras de vigilância, a polícia posicionou diversos agentes disfarçados pela região. Eles permaneceram escondidos durante toda a madrugada, prontos para agir a qualquer momento. Todas as noites ao anoitecer, os investigadores posicionavam o manequim no mesmo ponto e iniciavam a vigilância. Durante toda a madrugada, as câmeras registravam qualquer movimentação, enquanto os policiais disfarçados permaneciam atentos, esperando que o assassino voltasse a agir. Se nada acontecesse, ao amanhecer, o manequim era recolhido e levado de volta para a delegacia. A operação estava prevista para durar 30 dias. Caso o criminoso não aparecesse nesse período, a polícia encerraria a estratégia. E noite após noite, a rotina se repetia exatamente da mesma forma.
3 semanas se passaram e o prazo para encerrar a operação estava chegando ao fim. Até que, em uma das últimas noites de vigilância, algo finalmente aconteceu. Os policiais que acompanhavam as imagens das câmeras em tempo real perceberam uma pessoa se aproximando lentamente do manequim. O homem caminhava com cautela, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava observando. Ele então verificou se a possível vítima estava dormindo. E, convencido de que aquele era o momento perfeito para atacar, decidiu agir. Mas havia um detalhe que ele jamais poderia imaginar. Aquela não era uma pessoa. Era uma armadilha cuidadosamente montada pela polícia. Em questão de segundos, o suspeito foi cercado, rendido e colocado sob custódia. O homem preso naquela noite era Shane Schindler, de 30 anos. À primeira vista, ele não parecia o tipo de pessoa que despertaria suspeitas. Nunca havia sido preso e não possuía antecedentes criminais. Durante os primeiros questionamentos, Shane contou aos investigadores que era natural do estado de Michigan e que estava morando em Las Vegas havia cerca de 8 meses. Ele também revelou que não tinha residência fixa e vivia em situação de rua. Quando os investigadores perguntaram sobre os assassinatos de Daniel Aldap e David Dunn, Shane negou qualquer envolvimento. Sem uma confissão e sem provas que o ligassem diretamente aos assassinatos, a polícia não conseguiu manter Shane sob custódia por muito tempo. Até aquele momento, o único crime que podia ser atribuído a ele era a tentativa de atacar o manequim, o que por si só não era suficiente para justificar sua prisão pelos homicídios. Shane acabou sendo liberado, mas os investigadores estavam convencidos de que ele escondia algo. Assim que deixou a delegacia, uma equipe de vigilância passou a segui-lo discretamente. Em vez de permanecer nas ruas, como havia afirmado durante o interrogatório, Shane embarcou em um ônibus e percorreu cerca de 32 quilômetros até um apartamento. Naquela mesma noite, diante dessa contradição, os investigadores conseguiram um mandado de busca. Poucas horas depois, entraram no apartamento onde Shane havia sido visto entrando, na esperança de encontrar a prova que faltava para solucionar o caso. Ao entrarem no apartamento, os investigadores encontraram um ambiente tomado pelo lixo. Durante a busca, nenhuma marreta ou objeto que pudesse ter sido usado nos crimes foi localizado. Mas um detalhe chamou a atenção da equipe. Entre os pertences de Shane, havia um recibo da compra de uma marreta. Ao lado dele, porém, também estava o comprovante da devolução do mesmo produto. Os investigadores passaram a acreditar que Shane comprava a marreta, cometia o assassinato durante a madrugada e no dia seguinte limpava cuidadosamente a ferramenta antes de devolvê-la à loja, eliminando a arma do crime sem levantar suspeitas. Na tentativa de confirmar essa teoria, a polícia foi até a loja indicada no recibo. No estoque, ainda havia 4 marretas do mesmo modelo. Todas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. Mas o resultado foi frustrante. Nenhuma delas apresentava vestígios de sangue ou qualquer evidência que pudesse ligá-las aos assassinatos. Os investigadores analisaram sua rotina, seus contatos e seu histórico, mas não encontraram nenhuma prova que o ligasse diretamente aos assassinatos de Daniel Aldap e David Dunn. As evidências existentes eram apenas circunstanciais. Havia suspeitas, coincidências e comportamentos estranhos, mas nada que fosse suficiente para convencer um júri de que Shane era o autor dos 2 homicídios. Diante desse cenário, os investigadores se reuniram com o promotor responsável pelo caso. Segundo o promotor, não havia provas para denunciá-lo pelos assassinatos de Daniel e David. No entanto, existiam elementos suficientes para processá-lo pela tentativa de homicídio contra o suposto morador de rua, que, na verdade, era o manequim usado na operação policial. A acusação sustentava que Shane acreditava estar atacando uma pessoa de verdade. O fato de a vítima ser um boneco não mudava sua intenção, que era cometer um homicídio. Foi então que a promotoria apresentou um acordo à defesa.
Se Shane se declarasse culpado pela tentativa de homicídio, não seria processado pelos assassinatos de Daniel Aldape e David Dunn. Shane aceitou o acordo. Como resultado, foi condenado a uma pena de 8 a 20 anos de prisão. Para os investigadores, aquele foi o melhor desfecho possível. Sem provas suficientes para sustentar uma acusação de homicídio, havia o risco de Shane ser absolvido e voltar às ruas. Embora nunca tenha sido condenado pelas mortes de Daniel e David, muitos policiais acreditavam que a decisão de aceitar o acordo reforçava as suspeitas de que ele fosse o responsável pelos crimes. E existe um último detalhe que chama a atenção. Depois da prisão de Shane Schindler, nenhum outro homicídio com o mesmo padrão voltou a ser registrado contra pessoas em situação de rua em Las Vegas.